Olá, meus queridos, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Titio Osmi e hoje vamos falar um pouquinho sobre proteínas. E falando em proteínas, chamei o meu amigo Bomba para ele nos ajudar sobre esse assunto. Fala, Bomba! É isso aí, professor. Falou em proteína, aqui a proteína bruta é tudo natural, professor. Então, pessoal, as proteínas são moléculas formadas por moléculas menores ainda, denominadas aminoácidos. Vamos ver como é a estrutura de um aminoácido? Um aminoácido é denominado aminoácido, pois ele possui uma função orgânica chamada amina, numa extremidade, e possui outra função orgânica denominada ácido carboxílico. Vocês vão aprender isso com a titia Janaira lá na química. Mas veja bem, nós temos esses dois grupos funcionais, né, ligados aí a um carbono central. Por isso nós temos o aminoácido. Esses aminoácidos eles vão se unir, né, um ao outro, a vários outros, no caso, para formar moléculas ainda maiores, que são as proteínas. Né? Aqui nós temos uma ligação entre dois aminoácidos. Né? Mas a gente tem extensas cadeias com vários aminoácidos ligados entre si. E veja, a porção da hidroxila, né, do ácido carboxílico, deste aminoácido, está ligando-se com a porção do hidrogênio da amina de outro aminoácido. Essa ligação é a chamada ligação peptídica e ela vai liberar água numa reação chamada síntese por desidratação. Então nós temos aí a união de dois aminoácidos formando aí, né, uma estrutura, né, com vários com dois peptídeos, né, a gente chama também aminoácidos de peptídeos também. Pode ser tanto aminoácido como peptídeo, formando uma ligação peptídica. Então, as proteínas possuem vários desses aminoácidos, fazendo essas ligações, formando longas e extensas cadeias, tá, pessoal? Uma coisa importante, né, essas proteínas elas são encontradas, né, na alimentação e o nosso corpo pode produzir, né, alguns tipos desses aminoácidos, né? Então, na nossa alimentação a gente ingere, né, esses aminoácidos, mas também nosso corpo produz alguns aminoácidos e esses aminoácidos são utilizados para sintetizar proteínas lá nos nossos ribossomos. Tá, professor, eu entendi. Mas como é que eu vou diferenciar um aminoácido do outro, professor? É tudo a mesma coisa? Boa pergunta, Bomba. Como que eu vou diferenciar um aminoácido do outro? Eles são tudo a mesma coisa? Não, gente. Isso aqui é a estrutura principal de um aminoácido, né? Amina, ácido carboxílico. Mas a gente tem a presença de um radical, né? Este radical ele vai mudar de aminoácido para aminoácido, né? Aqui nós temos um aminoácido com radical, né? Um hidrogênio no seu radical. Né? E aqui nós temos outro aminoácido, onde o seu radical é um metil, né? E esse radical muda de acordo com o aminoácido. Então, o que define, o que diferencia um aminoácido do outro é esse radical. Tirando isso, a estrutura do aminoácido vai ser sempre essa, amina e ácido carboxílico. Tá, professor, eu entendi. Mas e esses aminoácidos que a gente produz? Como é que a gente chama? Como é que é o nome deles? Eles diferenciam dos aminoácidos que nós consumimos? Então, Bomba, muito boa sua pergunta. Esses aminoácidos que nós não produzimos, né, que nosso corpo não produz, não é capaz de produzir, a gente, obviamente, tem que comer, né, se alimentar desses aminoácidos, né, ingerindo proteínas. Né? O nosso corpo ele vai fazer com que aquela proteína seja quebrada e você tenha aquele suprimento de aminoácido necessário, já que o seu corpo não produz. Estes aminoácidos que nós não produzimos e que temos que nos alimentar deles através das proteínas que nós ingerimos, nós chamamos de aminoácidos essenciais. E uma forma de decorar é você decorá-lo assim. Esses aminoácidos é essencial que você se alimente deles, por isso são aminoácidos essenciais. Quanto aos aminoácidos que nós já produzimos e não precisamos ingeri-los na nossa alimentação, nós chamamos eles de aminoácidos não essenciais. Por quê? Porque o nosso corpo já produz. Então, não é essencial que nós nos alimentemos desses aminoácidos. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. É só um bizu, é só uma pequena revisão. Durante as aulas nós vamos ver isso de forma mais aprofundada, tá, pessoal? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.